Queridos, nós vamos começar a entrar hoje nas questões práticas do casamento. Esse é o 5º estudo e nós vamos começar a mexer nas questões práticas. Nós vamos começar no início de tudo, como Deus começa. Nós vamos começar em Gênesis. Eu quero tentar explicar para os irmãos hoje por que Deus casa alguns de nós e não casa outros. Qual é a necessidade primeira do casamento nas nossas vidas? Por que o Senhor nos leva ao casamento e como que o governo de Deus ele se dá dentro do casamento? Como é que um casal governa a sua própria vida? A ideia hoje é essa. Nós vamos estudar como é que um casal se junta para juntos então governarem a vida deles, certo? Mas eu preciso, de novo, dar um passo atrás, antes da gente começar. Nós precisamos compreender que Deus criou o casamento e que tudo que Deus faz, Ele o faz por causa da pessoa de Cristo. Deus não faz nada fora de Cristo. Tudo que Deus criou, eu e você somos criação de Deus. Essa ideia de que nós somos filhos de Deus, de que toda a terra é filho de Deus, essa não é uma ideia verdadeira nas Escrituras. Nós somos criação de Deus. Nós somos criaturas. Se torna filho quem recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador. Aquele que vira e diz assim, eu sou pecador. E sem a ajuda do meu Salvador, Jesus significa aquele que nos salva. Sem a ajuda de Jesus, eu não tenho salvação nessa vida. Aquele que reconhece isso, ele então é nascido de novo, ele é filho de Deus, né? Então tudo que Deus faz pensando em Cristo. Toda a criação é um presente do Pai para o Filho. O Filho tinha necessidade do quê? De nada. Porque o Filho é Deus. Se Deus necessitar de alguma coisa, Ele deixou de ser Deus. O Filho não tem necessidade de nada, mas aprouve ao Pai dar ao Filho tudo aquilo que Ele criou. Deixa-me mostrar para vocês nas Escrituras. Abra em Colossenses, capítulo 1. Começando com o versículo 13, diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele, está falando de Jesus, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Olha o que a Bíblia está dizendo. Está dizendo que em Jesus tudo foi criado. As coisas do céu e da terra. Me diz uma coisa do céu. Me diz uma coisa do céu. Os anjos. Mas vamos lá. Me diz uma coisa do céu visível. As nuvens. Quem criou? Jesus. Me diz uma coisa da terra. As árvores, os animais, as plantações, quem criou? Jesus. Aí diz assim, sejam as visíveis e as invisíveis. Me diz uma coisa invisível. O ar, quem criou? Ele. Me diz uma coisa visível. As aves, a natureza, ele criou. Aí diz assim, sejam tronos, sejam soberanias. Me diz um trono. A rainha da Inglaterra. Me diz uma soberania. Eu vou ser pesado. Hitler. Ele foi soberano. Nabucodonosor. Todos os governos mundiais que houveram lá atrás. Foi criado por quem? Foi criado por Jesus. Aí diz assim, quer principados, quer potestades. Aí eu caio no que a irmã colocou. Me diz um principado e uma potestade. Os anjos caídos. Tudo foi criado, aí diz assim o texto, tudo foi criado por meio dele e para
Ele. Meus queridos, o casamento é uma instituição, visível e invisível. Quando eu passo o papel no cartório é visível, mas ela é invisível porque ela depende do amor do coração. O casamento foi uma instituição criada por Deus, só que o texto está dizendo assim, tudo foi criado por Ele e o teu casamento não é para você. O teu casamento é para Ele. O homem tem a única finalidade de revelar a imagem e a semelhança de Deus nessa terra. Queridos, nós somos os nascidos de novo, são o corpo de Cristo. O meu corpo tem a única finalidade de expressar a minha cabeça. A minha cabeça diz, mão, levanta, ela levanta. A minha mente, a minha cabeça diz, mão, aplauda, ela aplaude. O meu corpo tem a única finalidade de revelar a cabeça. O corpo de Cristo tem a única finalidade de revelar o cabeça. Quem é o cabeça? Cristo. Isso é a igreja. Isto é o casamento. O casamento, ele revela Cristo em toda a sua expressão. Vejam mais. Romanos 11, volta um pouquinho. Romanos capítulo 11, versículo 33 a 36. Diz assim, ó profundidade da riqueza, tanto do conhecimento tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem deu primeiro a ele para que lhe venha a ser restituído? Agora veja, porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então tudo foi criado para ele. O casamento existe para ele. Vejam Colossenses 3,11, no qual não pode haver grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo e livre. Porém, Cristo é tudo em... Qual é o alvo de Deus? Que Cristo seja tudo em todos. Quando o Vinícius tem uma expressão de amor com a Nayara, aquilo expressa Cristo. O Vinícius tem a responsabilidade de representar Cristo. Quando a Nayara é tolerante com o Vinícius, isso expressa Cristo. Quando o Vinícius é mal-humorado com a Nayara, irritado, isso expressa ele. E ele não está expressando Cristo. O alvo de Deus no casamento é que toda conduta de um com o outro reflita Cristo. Porém, Cristo é tudo em todos. Vocês estão conseguindo entender? Senão, quem aparece é a gente, e não é Cristo. E Deus não criou para que seja assim. Por isso, nós temos que morder nossa língua. Nós temos que segurar nossa conduta, porque muitas vezes quem está aparecendo somos nós, e não Cristo. Aí o último versículo, nesse pano de fundo para a gente avançar para as coisas práticas. Vejam Efésios, capítulo 5, diz assim... Eis porque capítulo 5, versículo 31. Eis porque deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então olha o que Paulo está dizendo. Ele está falando que quando a gente casa, a gente tem que deixar pai e mãe. Eu acho que hoje nós não vamos cair nesse ponto. Semana que vem nós vamos falar sobre o que é deixar pai e mãe, ou seja, quando a gente casa, o que é deixar pai e mãe, até onde um pai e uma mãe pode intervir na vida dos filhos, e até onde os filhos têm que deixar pai e mãe quando eles casam. Essa é a ordem das Escrituras. Nós vamos dar uma olhadinha nesse texto, né? Só que aí Jesus... O apóstolo Paulo, ele cita esse texto de Gênesis, e aí ele diz assim,
grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Homem, presta atenção. Você deve refletir o amor de Cristo. Mulher, presta atenção. Você deveria refletir a mansidão da igreja, a submissão da igreja, o pleno auxílio da igreja a Cristo. Queridos, Deus não precisa de nada, mas aprouve a Deus procurar nesta terra pessoas que fizessem a vontade dele. Deus não precisaria disso, porque se ele é Deus, quem resiste a ele? Se ele virar e falar, tem vida, vai ter. Se ele virar e falar, vai ter morte, vai ter. Ele é Deus, ele faz segundo o que ele quer, mas prestem atenção, aprouve a ele procurar dentre os homens um grupo de pessoas que andassem segundo a sua vontade. Aprouve a ele procurar um grupo de pessoas que respondessem segundo o desejo dele. Por isso que o Pai Nosso, que é uma oração que é feita no mundo todo, você por uma ou duas vezes, pelo menos, é tentado a fazer essa oração ao longo de um ano da tua vida. Essa oração diz assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. Olha ele procurando alguém. Faça-se a tua vontade na terra, assim como ela é feita no céu. Então ele está procurando um grupo de pessoas nessa terra em que tenham o coração completamente voltado para viver esta vida de acordo com o jeito que Deus criou, e não do seu próprio jeito. Meus queridos, meu casamento está de pé, porque eu tenho procurado, tenho atentado a aprender a viver dentro do padrão dele, porque se dependesse de mim ou de minha esposa, talvez nem juntos nós estivéssemos. Tem coisa que é um milagre do Senhor, o princípio dele funciona. Então nós temos que aprender a responder. A mulher representa a igreja. Do mesmo jeito que o homem representa Cristo, o amor de Cristo, a mulher representa esse coração de quem vai procurar fazer as coisas segundo a vontade de Deus. Esta é a verdadeira igreja. Igreja não é o que se reúne nos locais, não. Seja aqui, seja na igreja católica ou em qualquer igreja que for. Igreja não é isso. Igreja são aquelas pessoas que têm um coração desejoso de fazer esta vontade do Senhor. Os irmãos estão compreendendo? Com isso em mente, eu criei o pano de fundo. Vamos olhar em Gênesis agora. Abram em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Diz assim: como é que Deus junta duas pessoas? Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Aí diz assim: homem e mulher os criou. E Deus, está no plural agora, os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, de novo no plural: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isto, no plural, vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os seres que rastejam, a todos os répteis na terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde, lhes, no plural, será para mantimento. E assim se fez.
E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Queridos, deixa eu explicar uma coisa. O governo de uma casa, Deus junta um homem e uma mulher. E Ele está dizendo que é para os dois, juntos, governarem a casa. É para os dois juntos governarem a casa. Queridos, seria tão fácil se Deus tivesse dito assim: o homem manda e a mulher se submete. Acabou. Como algumas pessoas interpretam no Novo Testamento e batem o martelo e aí... Mas não é assim que Deus criou. O governo nesta terra, ele é conjunto. Quem tem mais valor, o homem ou a mulher? Nenhum dos dois tem mais valor. Homem e mulher têm o mesmo valor diante de Deus. Só que um é colocado ao lado do outro. É uma questão de completação. Homem e mulher são completos um no outro. O homem sozinho, ele não consegue enxergar as coisas da vida. Ele precisa do auxílio da mulher. Quando um homem quer fazer sempre do seu jeito, ele vira um sujeito teimoso. Ele vira um sujeito insistente. Isso está errado. Se Deus te casou, é porque você necessita de alguém que te ajude a enxergar a vida. Quem que vai fazer isso? A mulher. Mas calma, mulher, que eu já vou mostrar que a tua palavra não é a palavra de Deus, não. Senão você pode crescer muito e achar que tudo que você fala e pensa está cheio de razão. E não é assim. É uma completação, um com o outro. Ambos precisam, então, compreenderem que o governo da terra é um governo conjunto. Ele não pode ser um governo sozinho, solitário, porque Deus não criou para ser assim. Ele deu a ordem para ambos. Eu já vou explicar isso para vocês com detalhes. Ou seja, não é nem do jeito do homem, nem é do jeito da mulher. É do jeito de Deus. Às vezes a palavra vem pelo homem. E às vezes a palavra certa vai vir pela mulher. E a gente vai procurando discernir aonde Deus está, com quem que Deus está falando, para a gente então fazer aquilo que estiver dentro da vontade de Deus. Vocês estão conseguindo entender a maneira que funciona? Esta é a maneira pela qual Deus criou um governo conjunto. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu vou falar uma coisa sobre papéis. Dá para viver nessa vida sem definir papéis? Eu vou pegar o meu relógio. Dá para um relógio funcionar se as peças dele não tiverem funções? A função das peças é essencial para o funcionamento total do relógio. Faz sentido? Em qualquer área da vida, as funções, os papéis é um assunto bem aceito. Se eu falar para vocês de uma grande empresa, onde não tem um organograma, onde os papéis não são definidos, essa empresa vai funcionar? Gente, se uma empresa ela quer crescer, a primeira coisa que ela define é o quê? Papéis. Tem que ter papel lá dentro. O exército é uma instituição igual no mundo inteiro. E ela funciona bem no mundo inteiro. Só que para o exército funcionar bem, tem uma coisinha chamada papéis. Dado pelas insígnias. Então vai desde o soldado até o general. E cada um vai tendo papéis bem definidos. Em qualquer instituição nesta vida, existem papéis. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Como o casamento é um assunto espiritual, de muitos anos, os papéis são totalmente confusos. Nos anos 60, as mulheres começaram a queimar sutiã na rua, dizendo o quê? Nós não vamos viver mais desse jeito.
nós não vamos mais nos submeter. As mulheres passaram a fazer isso. Queridos, elas estavam erradas? Sim e não. Sim e não. Porque elas assumiram um papel de completa independência, e dá para ser independente no casamento? Não. Então elas estavam erradas. Mas elas estavam certas em dar um grito, dizendo que até então o casamento subjugava e pisava ela, colocando ela num segundo plano? Elas estavam certas nisso? Nisso elas estavam certas. Então tenta entender. O governo é conjunto. A mulher não é para ser menor, a mulher não é para ser maior. A mulher é para ser alguém do lado. O homem não é para ser maior, o homem não é para ser menor. O homem é alguém do lado, onde cada um dos dois vai ter papéis estabelecidos. Vocês estão conseguindo entender? Agora, eu vou seguir um raciocínio com vocês sobre papéis. E aí eu quero mostrar a diferença dos papéis aqui nas Escrituras. O governo é conjunto? Isso está claro. Nós somos um grupo de engenheiros mecânicos. E nós somos convidados para criar um caminhão, para fazer um caminhão. Tudo bem, nós nos reunimos então aqui, 50, 60 pessoas, nós temos que criar um caminhão. Qual é a primeira pergunta que nós vamos nos fazer? Qual o modelo? Qual o modelo? Por modelo eu vou entender o quê? Para que é o caminhão? O caminhão é para dentro da cidade ou é para fora? O caminhão é para transportar coisas pesadas ou o caminhão é para transportar coisas leves? Entendam o que eu vou falar para vocês. A função determina a estrutura. A função determina a estrutura. Então, o que a Bíblia está dizendo? Que se Deus vai criar o homem com um papel, Ele vai dar uma estrutura para esse homem. A função determina a estrutura. Se Deus vai criar a mulher, essa função que a mulher precisa exercer, ela vai ter uma certa estrutura para isso. Vocês estão conseguindo entender o que eu vou falar? O que eu estou explicando? Então, como os papéis são diferentes, o governo é conjunto. Mas os papéis são completamente diferentes. Mas completamente diferente. Um papel não tem nada a ver com o outro, apesar do governo ser conjunto. Eu vou dar um exemplo para vocês dessa questão da função, da estrutura e da função. A Bíblia ensina que Deus criou a mulher para auxiliar e que Deus criou o homem para governar. O homem, então, ele está à frente no quesito governo. O homem, então, tem que responder por tudo aquilo que acontece dentro de casa. Se um filho meu deprimir, se um filho meu tiver uma crise de saúde, quem responde primeiro por aquilo, o homem ou a mulher? Queridos, o homem responde por tudo o que acontece dentro da casa. Por tudo o que vai acontecer lá dentro da casa. O homem vai responder pelas coisas que ocorrem ali. Se o homem ele tem o papel de governar, ele tem que ter uma estrutura física um pouco maior. É interessante que a sociedade vai reconhecer isso nos esportes, mas não vai reconhecer isso na família. É ridículo isso. Essa coisa do liberalismo, dos papéis, é um assunto extremamente sério diante das Escrituras. Se nos esportes eu reconheço que a diferença entre a mulher e o homem, as medidas, a exigência, ela é diferente, por que eu não posso reconhecer isso dentro do casamento? Porque no casamento eu tenho um assunto espiritual e Satanás se levanta frontalmente contra isso. Então eu vou dar para vocês um exemplo. Olha o que a ciência da oftalmologia descobriu. O homem, ele governa, a mulher auxilia. Olha o que a ciência da oftalmologia descobriu. Que a visão do homem é estreita e longa. Porque o homem governa. A função determina
A estrutura. Por que Deus deu essa visão para o homem? Por que o homem enxerga lá na frente? Mulher, você já mandou teu marido numa gaveta? Vai lá na segunda gaveta, do lado esquerdo dela, tem um negócio lá. Ele vai, abre a gaveta e ele não vê o negócio lá. Por que ele não vê? Porque homem não tem visão lateral. Gente, não é distração, não é incapacidade. Deus nos criou assim, porque a função determina a estrutura. Como o homem governa, ele tem que enxergar lá na frente aonde ele quer chegar. Vocês estão conseguindo entender? Só que olha como é que Deus criou a mulher. A Bíblia diz, eu vou abrir o texto, que a mulher auxilia. Como que a ciência da oftalmologia vê a visão da mulher? A visão da mulher é curta e aberta. Mulher enxerga 30 coisas ao mesmo tempo. Por isso, elas desesperam. Por que mulher angustia com mais facilidade do que o homem? Porque a mulher enxerga muita coisa imediata. Deus a criou para ser assim. Agora, por que Deus a criou para ser assim? Porque a função determina a estrutura. Como Deus criou a mulher para auxiliar, Deus tinha que colocar nela uma visão mais imediata. Vocês já viram quanto auxílio eu tive hoje aqui na frente? A Alessi já levantou a mão 2 vezes para mim, lembrando as coisas que eu esqueci de falar. O irmão já me trouxe água, o Ivan me trouxe o aparelho. A pessoa que auxilia, ela tem muitas tarefas, porque ela enxerga o imediato. Agora, homem, presta atenção no que eu vou te dizer. Você mira lá na frente, você olha lá na frente, e você não presta atenção no que a mulher está vendo de imediato. Você corre o risco de tropeçar? Você corre o risco de cair? Você corre o risco de, por olhar demais lá na frente, não ver os perigos do que você está andando? Você corre. Meus queridos, uma das causas de um trauma encefálico é tombo em rua. A pessoa tropeça, bate a cabeça. Tropeça, bate numa escada dentro de casa. E ela vai ter um traumatismo craniano. Sabe por quê? Porque não conseguiu olhar o que é imediato. Meus queridos, quantos de nós não estamos no casamento com problemas sérios porque nós homens não ouvimos as mulheres? Há um tempo atrás eu estava reunido com um grupo de 15 irmãos, homens. A gente estava estudando a respeito disso. E nós abrimos para conversar sobre filhos. Meus queridos, na semana seguinte, esses irmãos eles estavam tão tristes, que aí eu perguntei o que tinha havido. Por que eles estavam com aquela sensação triste? Sabe a resposta unânime dos irmãos? Porque, César, o lugar de maior dano na minha vida é eu não ter ouvido minha mulher com relação aos meus filhos. Porque filho, a gente tem uma chance. Depois quem faz é a vida. E aí fica mais complicado. Então o governo é conjunto. Um tem a responsabilidade de tomar a decisão. Deus deu isso ao homem. E outro tem a responsabilidade de auxiliar. Deus deu isso à mulher. Qual das duas visões é mais importante? Nenhuma, nem outra. Porque elas se completam entre si. Vocês conseguem entender? A gente precisa de uma coisa chamada completação. Homem, ouvir a mulher requer de nós humildade. Ouvir a mulher requer de nós humildade. Mulher, falar no tempo certo, do jeito certo, requer de você mansidão, serenidade. Nós vamos ter que aprender então a colocar as coisas um para o outro.
para que então a gente discirna aquilo que Deus tem para o casamento. Então, o governo familiar, ele é um governo conjunto, onde o valor de ambos é o mesmo, e onde o nosso grande desafio é procurar discernir diante de Deus aquilo que o Senhor está falando conosco. Tudo bem até aqui? Gênesis 3,19. Guarda a pergunta aí, eu já vou abrir para as perguntas. Gênesis 3,19. Aliás, desculpem, 2,18. Olha o que diz. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Não é edona, como diz o Paulo Bornelli. Não é uma auxiliadora que lhe seja auxiliadora edona. A mulher não é para ser dona do marido, é idônea, de um comportamento irrepreensível, certo? Então, a mulher, ela tem o papel de auxiliar. Se a mulher vai auxiliar, quem vai responder por tudo? Deixa eu fazer uma pergunta. Mulher, tem alguém que responde pelas coisas do casamento? É ruim ou é bom? Gente, raramente eu vou pegar uma mulher que vai dizer: ah, não, eu quero responder por tudo que acontece no casamento. Minhas irmãs, quando Adão e Eva pecaram, o pecado de Eva foi lá, pegou do fruto, que a Bíblia não diz que é uma maçã, diz que era um fruto, pegou do fruto, levou para Adão, ela comeu e deu para ele. Quem pecou primeiro? Ela, mas claro, ela pecou. Quem que Deus chamou para tratar a situação? Ele. Porque o pecado dela é responsabilidade de quem? Dele. Vocês estão conseguindo entender? Simples assim que a Escritura funciona. O homem responde pelas coisas que acontecem dentro do lar. Nós temos o privilégio de dizer: vamos fazer, não vamos fazer, mas nós temos a responsabilidade de cuidar de tudo o que acontece dentro de casa. Quantas vezes minha esposa tem que virar e falar: César, acho que você está precisando sair com a Jéssica e almoçar com ela. Acho que você está precisando sair com o André um tempo. César, eu estou percebendo que tal assunto não está legal. Porque quem que tem que resolver? Não é ela. Sou eu também. Ela já conversou. Mas eu preciso responder por tudo aquilo que está acontecendo dentro do lar. Então, quando a Bíblia diz que a mulher vai auxiliar, a Bíblia naturalmente está dizendo que o homem vai responder pelas coisas que acontecem dentro do lar. Aí, queridos, deixa eu dar um testemunho para vocês. Eu saí da casa dos meus pais aos 12 anos de idade para estudar fora. Eu voltei para a vida familiar aos 22, quando eu casei. Eu vivi 10 anos do meu período de formação sozinho. Eu morava dos 12 aos 15, eu morei a 100 quilômetros. Dos 15 aos 22, eu morei a 500 quilômetros dos meus pais. Sempre para estudar. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que eu fiz dos 12 aos 22, sozinho? Eu tinha que tomar decisão. O que eu vou comer? O que eu não vou comer? Vou na aula ou eu não vou? Sem supervisão nenhuma dos meus pais, eu aprendi a decidir. Então, se eu aprendi a decidir num período de formação da minha vida, eu casei com qual atitude? De decidir. O problema é que eu casei. Deus me casou. E se ele me casou, é porque ele virou para mim e falou a mesma coisa que ele falou para Adão. Não é bom que ele fique só. Far-lhe-ei uma auxiliadora. Tem 27 anos que eu sou casado. Talvez tenha 20. Talvez tenha 7 que eu desarmei. E que eu estou conseguindo considerar a opinião da Alessi em alta conta.
dos 27 casados. Quanta besteira. Quanta coisa, às vezes, a mulher discerne. Tem muita coisa que ela falou que ela errou. Já vou mostrar para as irmãs. Mas tem muita coisa que ela falou que Deus estava presente. E eu simplesmente não discerni a voz de Deus naquelas coisas. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque eu casei com uma atitude de autossuficiência. O casal aqui, você é autossuficiente? Dá uma nota. Se você for autossuficiente, entre 0 e 10, dá uma nota para você. O que é autossuficiente? É tomar decisão por conta. É você saber o que você tem que fazer. Você é autossuficiente? Dá uma nota de 0 a 10 e compartilha aí com o teu parceiro. Deixa eu te fazer uma pergunta. Aliás, eu vou fazer uma afirmação. Autossuficiente. Alguém aqui é arrogante, prepotente, metido? Não são pecados que a gente tem aversão? Pois, meus queridos, a autossuficiência é uma manifestação de soberba. É igualzinha a soberba. Porque quando você é autossuficiente, você está dizendo o seguinte: eu manjo, eu domino, eu sei o que fazer. E se Deus te casou, Ele está dizendo para você: você não é capaz sozinho. Você tem que decidir se você vai acreditar em você ou acreditar em Deus. Porque Deus está dizendo a seu respeito, se você casou, que você não é capaz sozinho. Você precisa de alguém que te ajude a lidar com as coisas tuas. Vocês estão conseguindo entender, meus irmãos? Simples assim. A mulher precisa de uma conversa com o homem. A Nayara vai chegar para o Vinícius. Vocês me entendem bem. E aí ela vai despejar um caminhão de coisas. Se o Vinícius tiver uma atitude boa, ele vai ouvir a Nayara. Vai pegar as 30 informações que a Nayara está trazendo. E das 30, 2 são importantes. E a Nayara vai sair da conversa com 28 não resolvidas. Mas ela vai sair da conversa porque as 2 que precisam ser resolvidas naquele momento, o Vinícius considerou dentro dela. Vocês estão conseguindo entender? Deus criou assim. E o Vinícius, ele precisava de 5 informações para viver, para levar ao casamento. Mas ele só tinha 3. E as 2 da Nayara vai acrescentar dentro dele de tal forma que a conduta fique perfeita. Um depende do outro. Queridos, o grande problema, foi o grande problema na minha vida, e eu entendo pelas Escrituras que é o grande problema. O grande problema é que nos falta humildade para considerar a opinião do outro. Nos falta humildade para considerar o que o outro está falando. Sabe o que significa a palavra humildade nas Escrituras, no grego? Aquele que se abaixa. Quando um homem vai conversar com a mulher e a mulher naquele momento tem coisa de Deus para acrescentar, olha qual é a atitude emocional que ele está tendo. Ele está agachando. Ele está sendo humilde. Está dizendo o seguinte: tudo bem, querida, nesse momento você está discernindo melhor as coisas do que eu estou discernindo. O que você tem para colocar da parte de Deus para mim? Isso precisa de humildade. Aí, tudo bem até aqui? Está dando para entender? Acho que é bem claro, né? As Escrituras, tá? Aí o versículo 18, veja o versículo 20. Deu nome, o 2:20. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Deixa eu dar agora um exemplo nas Escrituras, tá? Quer dizer, 2 exemplos. Capítulo 3, versículo 17.
depois que Adão e Eva pecam. Olha o que o texto diz. E Adão disse, Deus conversando com Adão, visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante todos os dias da tua vida. Queridos, Deus está ensinando aqui uma verdade. Qual verdade? Que quando a mulher fala uma coisa que não procede de Deus, e o homem ouve aquilo, a terra se torna maldita. Qual terra? A terra da nossa vida. Quantas mulheres enterram o marido em dívida? Às vezes. Quantas mulheres dão sugestões com relação a pessoas porque ela está se sentindo complicada e o marido vai ter que ouvir aquilo? Mulher, presta atenção, tenha muito temor do Senhor no que você coloca, mas muito, não é pouco não, porque você pode falar uma coisa que vai trazer maldição sobre a terra da sua família. Você está me entendendo? Você tem que ter muita sabedoria naquilo que você vai falar. Primeiro exemplo de uma mulher falando algo indevido e o homem atendendo de um jeito errado. Aí eu vou dar para vocês o segundo exemplo. Abram em Gênesis capítulo 16. Queridos, o Oriente Médio é um barril de pólvora. Por causa dessa historinha que a Bíblia vai contar. Por causa dessa história aqui que a Bíblia vai contar. O Oriente Médio, há 3.700 e tantos anos, é um barril de pólvora. Por causa da sugestão de uma mulher. E por causa da besteira daquele marido, de não consultar a voz do Senhor. Deus tinha falado para Abraão o seguinte: Abraão, eu vou te dar um filho. Só que esse filho levou 25 anos para vir. Qual você acha que é a sensação de uma mulher que tem 65 anos de idade? Qual você acha que é a sensação dessa mulher? E que Deus diz assim, vou dar um filho. E aí ela vai esperando. E ela faz 70, 75, 80, 85. Aí ela faz 90 anos de idade. Qual você acha que é a sensação? Ela vai desacreditando daquilo. Sarai, a palavra Sarai, a palavra na Bíblia fala do caráter. Sarai significa contenciosa, barraqueira, numa expressão bem atual. Ela era briguenta. Ela brigava pelas coisas. Quando o filho da promessa não veio, a diferença entre os dois era de 13 anos, 65, ela estava com 77 anos de idade. Com 77 anos de idade, ela vira para Abraão e diz assim, Abraão, vamos resolver esse problema? Vamos fazer o seguinte, pega uma serva minha, deita com ela, engravida ela vai ser mãe de sangue e eu vou ser mãe de colo. Deus não está sendo capaz de gestar um filho em mim. Vamos dar uma mãozinha para Deus. Mulher é muito dada da mãozinha. Mulher é muito dada a fazer arranjo. Como ela enxerga muita coisa de imediato e ela angustia, então ela cria as estratégias na cabeça dela para resolver os problemas. E ela tem que ter muito temor. Deixa eu ler a história. Só 4 versículos. Gênesis 16 diz assim, ora, Sarai, a barraqueira, a contenciosa, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar, disse Sarai a Abrão, eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sara. Ele fez igualzinho a Adão. Foi lá, pegou do fruto e comeu. Ah, é isso que você quer? Tá bom, vamos lá. E foi lá, pegou a Agar, se deitou com ela e teve um filho. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou
a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Então Agar começou a desprezar Sarai. E aí uma mulher cujo marido tem 2 amores vira um complicador. Porque não é problema você concorrer com uma mulher. É problema você concorrer com uma mulher que tem filho teu. Sendo que você não deu filho para ele. A concorrência é desleal. E aí Sarai começou a ter problema com isso. O que eu estou mostrando? Eu estou mostrando que Abraão foi lá e consentiu com ela, anuiu ao conselho dela. Agora, vejam Gênesis 21. Olha essa experiência agora. Agora, Deus já deu para Sara um filho, que é Isaac. O primeiro filho que nasceu de Agar é Ismael, pai dos árabes. E Isaac é pai dos judeus. Aí, veja o que acontece. Isaac estava sendo desmamado e Ismael começou a zombar dele. Começou a ironizar com ele. Esse moleque. Começou a ironizar. E Sara tomou as dores do filho. Que mãe aqui já não teve vontade de ir na escola e plantar a mão em alguém que fez algo com seu filho? O que a gente não deve fazer. Né? Ou que mãe aqui que às vezes não briga com a mãe do outro por causa de problema de 2 crianças. Sara agora fez a mesma coisa. Ela foi lá e quis ter uma reação. Só que agora ela não se chama mais Sarai. Ela se chama Sara, que significa princesa. Qual é a principal característica de uma princesa? Ela é tranquila, ela é dócil. Olha o que diz a Bíblia. Diz assim, Isaac cresceu, versículo 8, 21:8. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, a qual dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac, disse a Abraão, rejeita essa escrava seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão. Abraão estava ouvindo Deus. Disse, porém, Deus a Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Queridos, a palavra de Deus não faz nada à toa. Olha o exemplo do nosso pai da fé. Atende a Sara em tudo que ela te disser. Neste momento, quem tinha a voz de Deus no casamento? Sara. Queridos, nós precisamos entender 2 coisas. Não importa a minha vontade, nem a vontade da Leci. Importa a vontade de Deus. Primeira coisa. Segunda coisa. Às vezes vai vir por mim a vontade de Deus, às vezes vai vir por ela. Só que eu tenho que buscar a Deus de tal forma que eu consiga discernir quem que está falando. Amém? Que o nosso coração seja guardado nisso. Vamos curvar nossas cabeças. Vamos orar. Senhor, dá-nos graça de crescermos, de ouvirmos a Tua voz e de crescermos na Tua presença. Dá-nos graça de crescermos para que o Teu nome seja glorificado. Ajuda-nos a definirmos os papéis. Ajuda-nos a definirmos um governo amoroso, gentil, unido. Ajuda-nos nisso, para que o Teu nome seja glorificado. Estabelece-nos graça e clareza para caminharmos na Tua presença. Faz isso, eu oro. Em nome de Jesus, Pai. Amém.